A atividade, ela era com o objetivo de nós trabalharmos e desenvolver o cálculo do Simples Nacional, em cima, é claro, dos seus 5 anexos, considerando algumas peculiaridades, né, em alguns casos que são necessários, e ao mesmo tempo a gente está fixando e absorvendo a matéria apresentada. Então vamos lá. Na primeira questão, né, ele apresenta o quê? Atividade comercial, anexo 1. Senhores, vocês estão enxergando a atividade na tela, hein? Sim. Sim. Beleza, só para confirmar, para não acontecer um descuido que já tivemos em outra oportunidade. Eu falando e os alunos sem enxergar aí, mas beleza, vamos lá acompanhando. Olha só, molezinha aqui, quando a gente pontua atividade comercial, ainda que eu fui um cara legal, generoso, não dei nem esse trabalho para vocês. Eu já coloquei até o anexo aqui na frente, olha só, no enunciado da questão. Então, realmente, um negócio bem fácil para a gente conduzir. Então, quando a gente fala de atividade comercial em matéria de Simples Nacional, obrigatoriamente nós estamos falando do anexo 1. Não tem como ser apurado o imposto por alguma outra tabela, ou seja, algum outro anexo que não seja o 1. Então, ele vem aqui com uma série de informações. Período de apuração, agosto do ano X1. Receita bruta do período de apuração, R$250 mil. Ou seja, o que é esse período de apuração? É o mês. No caso aqui especificamente, nós estamos nos referindo ao mês de agosto. Então, essa aqui é a receita que a empresa recebeu no mês de agosto. Ainda, a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Valor de R$890 mil. Professor, para que eu quero saber da receita dos últimos 12 meses? Essa receita, pessoal, é para a gente poder enquadrar na faixa. Lembra? Nós temos 6 faixas de enquadramento em cada uma das tabelas. Então, para que a gente possa saber quanto, né, em que faixa está o imposto, a gente tem que enquadrar e a gente enquadra com o valor da receita dos últimos 12 meses. Avançando. Receita bruta acumulada de janeiro ao período de apuração, ou seja, de janeiro a agosto, nós temos um valor montante arrecadado de R$750 mil. O que isso significa? Significa que de todas as vendas de janeiro ao mês de agosto somadas, totalizamos já no ano X1 R$750 mil. Para que isso serve, professor? Isso serve, pessoal, porque a receita acumulada no ano, né, a receita bruta acumulada no ano, ela serve para efeitos de quê? Para enquadramento de porte. E para que isso serve? Porque Simples Nacional, somente quem fatura até R$4.800.000 por ano. Então, essa informação, ela é necessária somente para a gente saber, vem cá, eu posso calcular esse negócio pelo Simples Nacional ou não? Ixi, estourei. Eita, se eu estourei, eu tenho as modalidades lá em que eu já vou me desenquadrar e os efeitos que vão estar acontecendo. Mas R$750 mil é um valor inferior a R$4.800.000, portanto, nós podemos calcular o imposto e continuaremos tributando pelo Simples Nacional. Beleza. Aí vem uma série de informações de caráter de folha de pagamento e encargos com pessoal. Então, ó, folha de salário líquida de 130 mil, FGTS de 22 mil efetivamente pago, CPP, o que é o CPP, pessoal? Contribuição patronal, INSS patronal. Exato, CPP
a contribuição previdenciária patronal, a parcela paga de R$ 10.000, encargos da folha de pagamento, R$ 30.000, prolabore de R$ 20.000 e ainda nós temos aqui pagamentos a terceiros, né, pessoa física, sem vínculos empregatícios, de 15 mil. Pessoal, para que me servem essas informações? Para cálculo do fator R. Exato. Essas informações, elas vão ser necessárias se e somente se, para efeitos de Simples Nacional, se nós formos calcular o fator R, que é a razão entre os nossos gastos de folha com o quê? Todo mundo lembra da fórmula, né? Pelo visto. É a razão entre os gastos de folha e Faturamento nos últimos 12 meses. E o faturamento dos últimos 12 meses. A questão, senhores, que eu pergunto, para o anexo 1, que é referente ao comércio, há necessidade de calcular o fator R? Não. Não. Exatamente, pessoal. Nós não precisamos calcular o fator R para o anexo 1. Se nós não precisamos, essas informações aqui para nós, ó, não vão servir de nada para efeitos do Simples Nacional. Professor, e para que estava aí? É só para confundir a cabeça de vocês e para a gente ter certeza de que vocês aprenderam. E funcionou, porque teve gente que calculou fator R onde não devia. Mas, atenção, fator R, pessoal, é somente para anexo 3 e 5. Os demais seguem o fluxo conforme as tabelas. Então, beleza. Agora que a gente já destrinchou aqui o nosso primeiro anexo, o primeiro passo seria o quê? O primeiro passo seria a gente agora enquadrar o nosso faturamento. Então, nós sabemos que nós tivemos aqui uma receita bruta nos últimos 12 meses de R$ 890 mil. Então, em que faixa a gente vai se enquadrar? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter as tabelas para poder fazer esse acompanhamento. Então, vocês têm essa tabela aqui? Vocês estão enxergando a tabela, pessoal? Sim, estamos. Beleza. Não. Olha só, pessoal. Onde é que a gente acha essa tabela? Alguém sabe dizer? Na lei complementar. Exato. Essas tabelas, pessoal, e por isso que é chamado de anexo 1, 2, 3, 4 e 5, por quê? Porque são anexos de quê? Da Lei Complementar número 123 de 2006. Ou seja, a lei da MPE, da Micro e Pequena Empresa. Então, os anexos de 1 a 5 são as tabelas do Simples Nacional. E aqui, no caso, essa daqui é a tabela de número 1. Se vocês quiserem, eu posso estar postando isso aqui, né, para vocês também lá no espaço do aluno, no Integrize, e vocês podem estar tendo acesso. Então, ó, a tabela de alíquotas do número 1, do anexo 1, que é referente ao comércio, ela está aqui no próprio anexo, pessoal, que alguém me perguntou, professor, onde é que tem aquela tabela de divisão, né, dos tributos? É no anexo, pessoal. Ou seja, quando você vem na lei, aquilo ali não é ninguém que inventa. A lei já chega, entrega e nós só temos que executar o que a lei aqui nos apresenta. Então, quando você vem nos anexos na lei, você encontra a tabela com as 6 faixas e logo embaixo você encontra a repartição dos tributos de acordo com a faixa enquadrada. E isso vai ter o quê? Todos os anexos. Anexo 1, 2, 3, 4, até o 5. E lembrando, para os desavisados, que até pouco tempo atrás, né, nós tínhamos também o anexo 6, mas o anexo 6, ou seja, a tabela de número 6, não existe mais, beleza? Então, retornando. Agora a gente só tem 5 tabelas. Bom, uma vez que a gente tem a tabela, o próximo passo é saber onde que o nosso faturamento vai se enquadrar. Percebam que no nosso... Não.
Posso. Não. R$50.000. Então, retornando para a tabela, R$890.000 vai ficar aqui, ó, na nossa quarta faixa, que vai de 720 mil a R$1.800. Pronto. Acabamos de identificar a nossa faixa. Beleza. Se nós já sabemos a nossa faixa, agora vamos saber qual é a alíquota nominal que será aplicada nessa faixa. Então, a alíquota é de 10,70. Então, quando a gente agora for utilizar para fazer o cálculo, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa alíquota nominal é igual a 10,7%. Acabamos de pegar a alíquota. Agora, além da alíquota, nós temos o quê? Nós temos a parcela a deduzir de R$22.500. Professor, o que é essa parcela a deduzir? Essa parcela a deduzir, pessoal, então aqui, parcela a deduzir igual a R$22.500. Essa parcela a deduzir, ela é utilizada para que a gente possa agora calcular o quê? A alíquota efetiva. Como assim? Significa, pessoal, dizer que essa alíquota de 10,7% não é a alíquota que nós iremos utilizar para calcular o imposto. Por isso, nós temos que calcular a alíquota efetiva. E como é que a gente calcula essa alíquota efetiva? Bom, a fórmula de alíquota efetiva é o quê? É o quê? Receita bruta dos 12 meses. Exato. Vezes a alíquota nominal, menos a parcela de dedução. Menos a parcela a deduzir, subtraída por receita bruta. Pela receita bruta dos 12 meses. Exatamente. Olha só, pessoal. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a alíquota efetiva, ela é igual à nossa receita bruta dos 12 meses, dos últimos 12 meses, vezes a nossa alíquota nominal, que é essa de 10,7, menos a parcela a deduzir, dividido pela própria alíquota, ou pela própria receita bruta dos 12 meses. Então, repetindo, a alíquota efetiva igual a... Qual é a receita bruta dos últimos 12 meses? 890 mil. Vezes quem? Vezes a nossa alíquota nominal, que nós acabamos de pegar na tabela. 10,7. Depois, né, desse resultado aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair a nossa parcela a deduzir. Qual é a parcela a deduzir que tem lá na nossa faixa? De 500. 22.500. E ainda vamos dividir isso pelo valor da receita acumulada nos últimos 12 meses. Pronto. Essa daqui é a formulazinha para a gente conseguir calcular a nossa alíquota efetiva. Com isso, nós vamos chegar em qual valor? Qual é o valor? Alíquota efetiva. Quanto é? 72.730. Quanto? A alíquota efetiva já aqui, ó. Eu já estou dividindo. 8,17. Espera aí. Então, deixa eu...
Eu pensei que ele ia fazer. Eu entendi. Pois é. Dividido por... Eu vou fazer, já que tu pontuou, eu vou fazer. 890 mil. Pronto, 890 mil. Quando a gente resolve a primeira parte da equação, nós vamos chegar em 72.730, não é isso? Isso. Isso. 72.730 dividido pelos 890 mil. Ou seja, a nossa alíquota efetiva, ela vai ser de 0,0817, tem número aí a perder de vista, correto? Correto. Então, esse valor de 0,0817, ele está em decimal. Para a gente transformar ele em porcentagem, multiplicamos por 100, então nós chegamos a uma alíquota de 8,17%. Essa aqui, pessoal, é o que nós chamamos de alíquota efetiva e com ela é que nós iremos fazer o quê? Com ela nós iremos descobrir quanto que será o nosso imposto, o nosso tributo. O nosso Simples Nacional será calculado com ela. Como que a gente calcula? Lembrando, o Simples Nacional ele é arrecadado por meio de qual documento? O DAS. O DAS, documento de arrecadação do Simples. Já. Então, ó, o DAS, como é que a gente chega no valor do DAS? A gente agora que sabemos qual é a nossa alíquota efetiva, nós iremos simplesmente jogá-la em cima do faturamento do mês. Quanto que foi o faturamento do mês? R$250 mil. O faturamento de 250 mil, nós iremos multiplicar por 8,17%, que é a nossa alíquota efetiva. Com isso, o nosso DAS, ou seja, o nosso Simples Nacional, será de 20.425. R$20.425. Ah, professor, o meu deu um número... Não, calma. Quem usa mais casas decimais ou dá uma arredondada para cima ou para baixo, aí sempre pode dar uma divergênciazinha de centavos, de alguns reais para lá ou para cá. Mas o importante esse aqui é o raciocínio. Por quê? Porque lembremos que quando nós estamos fazendo esse cálculo ele é feito num sistema. Então a gente não vai ter esse tipo de problema. Mas esse aqui seria, né? Esse aqui seria o nosso tributo a ser pago neste mês, né? Por este anexo 1. E aí a gente entra na outra parte. Qual é a outra parte, pessoal? Bom, aqui na nossa tabela, nós temos o quê? O percentual de repartição dos tributos. Sabemos que nós estamos, o quê? Na quarta faixa. Então, como é que eu sei quanto que foi para o IRPJ, quanto que foi para a contribuição e assim sucessivamente? Bom, a gente pega esses percentuais aqui, ó, 5,5%, 3,5%, 12%, e nós jogamos o quê? Jogamos em cima do valor do tributo. E a gente vai saber quanto que está indo para cada um. Para a gente fazer isso, nós podemos fazer uso da tabela aqui no Excel. Então, o que a gente pode fazer? Eu somente copiei as tabelas e joguei aqui no Excel. Simples, simples, simples. Então, vamos aqui colocar... Vocês estão enxergando o Excel aí, né, pessoal? Sim. Estamos. Então, vamos lá. Números. Vou colocar aqui. O nosso valor de referência vai ser R$20.425. Por quê? Bom, porque isso aqui é o que a gente está pagando de Simples Nacional. E, pela tabela do anexo 1, ou seja, do comércio, desse valor aqui total, né, que é o valor principal, 5,5% vai para o IRPJ. Então, para eu saber o que eu faço? Essa célula igual a o tributo vezes o percentual. Que vai dar o quê? 1.123
Pera aí, deixa eu tirar que eu botei com 3 casas decimais e não tem esse monte de dinheiro, né? Não tem esse monte de moeda. Vamos botar aqui só com 2, que aí ele já arredonda. Então, ó, R$ 1.123,38 vai para quem, pessoal? Vai para o meu IRPJ. E aí, nós podemos fazer isso para os demais. Não funcionou a mágica. Então, esse. E a gente vai multiplicando por cada um, certo? E a gente vai chegando no valor que cada um dos tributos vai receber em referência a esse nosso Simples Nacional. Aqui, a contribuição patronal previdenciária, sempre, né, ou quase sempre, na esmagadora maioria, recebendo a maior fatia. Então, tá aqui. Essa é a distribuição do nosso Simples. Esse aqui é o nosso valor total a pagar no mês, referente ao mês do comércio, né, ao mês de agosto. E esses aqui são os valores que a gente vai pagar. R$ 1.123,38 foi para o IRPJ, R$ 714,00 para a contribuição social, R$ 2.600 para a COFINS, R$ 563 para o PIS, R$ 8.000 para a contribuição previdenciária patronal e R$ 6.000 para o ICMS. Então, assim, pessoal, a gente tem a resposta completinha do nosso primeiro mês, né? Que é da tabela do comércio. Beleza? Então, avançando. A tabela de número 2, né? Atividade industrial. Novamente, no enunciado da questão, a gente já pontua qual é a tabela para vocês. Só que, se eu não tivesse informado, também não teria nenhum tipo de problema, uma vez que vocês saberiam que uma atividade industrial, ela obrigatoriamente, ela é tributada pelo anexo 2. Então, considerando que, novamente, estamos no mês de agosto, que a receita bruta é de 250 mil, que os últimos 12 meses tivemos 890 e que a receita bruta acumulada de janeiro é de 750 mil. Estas informações são as mesmas do exercício anterior. Nós não mudamos. Novamente, aparece para nós os nossos gastos com folha de pagamento e pessoal. E aí eu pergunto aos senhores, no anexo 2, ou seja, na tabela da indústria, é calculado o fator R? Não. Não é calculado o fator R novamente. Ou seja, se não há o cálculo do fator R, nós não temos o que fazer com essas informações. Novamente, era só o professor querendo confundir a cabeça de vocês. E aí a gente refaz o mesmo raciocínio que foi realizado anteriormente. Como assim? Primeiro, nós iremos saber em qual tabela nós estamos, né? Em qual faixa nós estamos. Então, nós vamos lá para a tabela. Olha aqui, ó, anexo 1, essa daqui é a do anexo 2. Então, na tabela do anexo 2, nós estamos com R$ 890 mil. R$ 890 mil, ele vai estar exatamente aqui, ó, na quarta faixa, com uma alíquota nominal de 11,2% e um valor a deduzir de R$ 22.500. Bom, agora que nós já sabemos onde, né, estamos e que temos a nossa alíquota nominal e o valor a deduzir, agora nós temos que calcular a nossa alíquota efetiva. Então, vamos para lá. Primeiro, nós temos que a nossa... Opa, vermelho não, preto. A nossa alíquota
nominal é igual a 11,20%. A nossa parcela a deduzir é de 22.500. Igualmente foi na tabela do anexo 1, na quarta faixa, né? Nós queremos agora calcular a alíquota efetiva. Para isso, faremos uso na nossa receita bruta dos últimos 12 meses. Professor, de novo, até impregnar na cabeça. Receita bruta dos últimos 12 meses vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Essa é a fórmula. Quando a gente aplica na fórmula, a alíquota efetiva igual a valor bruto dos últimos 12 meses, 890 mil, vezes a nossa alíquota nominal, que nós já temos aqui, que pegamos da tabela, 11,20%, certo? Isso aqui menos 22.500, que é a nossa parcela a deduzir, dividido por 890 mil, que é a nossa receita bruta dos últimos 12 meses. Com isso, nós temos uma alíquota efetiva de 77.180, correto, pessoal? Dividido por 890. Fiz errado? Estão vivos? Presentes? 77? Certinho. Pode continuar. Pessoal, 77. Olha só, pessoal, o 77 é o resultado de quê? De 890 mil vezes 11,2% menos 22.500. Confere? Isso. Confere. Beleza. Então, a nossa alíquota efetiva é igual a 0,0867. E mais algum número, né? Isso está em decimais. Transformando em porcentagem, multiplicamos por 100, então nós temos 8,67%. Belezinha? Essa aqui é a nossa alíquota efetiva. Uma vez que nós já sabemos a nossa alíquota efetiva, agora nós vamos calcular o nosso imposto, o nosso Simples Nacional, que é pago através do DAS. Vai ser o quê? 8,67% vezes a nossa receita do mês. A nossa receita do mês foi de 250 mil. Receita do período. Então, vezes 250 mil reais. Com isso, o nosso DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, vai dar R$ 21.675. Esse aqui, pessoal, é o valor do Simples Nacional referente a esta nossa simulação do mês de agosto de CIS1. E agora, vamos dividir esse valor para saber quanto que vai para cada um dos tributos. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa tabela, em que tem a repartição dos tributos, certo? Vamos aqui, novamente, transformar em número com duas casas decimais. Bom, o total do nosso Simples foi de 21.675. Confere? Confere.
Então, para sabermos quanto que vai para o IRPJ e os demais tributos, nós iremos agora aplicar os devidos percentuais de repartição. Então, de IRPJ foi 5,5%. Percebam que eu suprimi aqui algumas linhas para baixo, né? Só está até a quarta faixa, mas vai dar certo porque o nosso foi exatamente na quarta faixa. Continuando. De contribuição social foi 3,5%. De COFINS foi distribuído do valor total 11,51%. Para o PIS/PASEP foi distribuído 2,49%. Para a contribuição previdenciária patronal foi distribuído 37,5%, ou seja, quase tudo. E para o IPI foi distribuído 7,5%. Beleza, pessoal? Beleza. E eu acho que está faltando um item aqui. Está muito pouco esses percentuais. Não está, não? Tá faltando ICMS aí, professor. Ah, alguém percebeu isso também. Vamos lá, vamos copiar na tabela. Que foi faltando? Ó, ficou faltando a última coluna que ia ser copiada. 32% do ICMS. Então, voltando para lá, ó, vamos colocar aqui ICMS. Colocar aqui 32. Colocar aqui 32%. Ou seja, aqui, pessoal, também tem que ser calculado. Eu estava achando estranho, rapaz, está faltando um pedaço. Então, para o ICMS, né, do total foi enviado 32%. Agora sim, professor, pelo amor de Deus, não confunda a minha cabeça. Não, pessoal, é porque eu percebi que estava faltando só um aqui, porque quando a gente soma aqui esses totais dos percentuais, eles têm que dar 100%. Senão tem alguma coisa de errado. E aí, quando eu somei aqui de 5 até o 7,5, o rapaz está faltando. Mas agora, tá bonitinho. O que eu fiz foi somente copiar do anexo da lei e joguei aqui no Excel para poder a gente trabalhar. Então, nós teríamos exatamente esta distribuição com referência ao nosso simples do anexo 2, né? Que é o da indústria. Ou seja, dos 21 mil, essa é a distribuição que vai para cada um. E, novamente, chamo a atenção para o tributo que mais recebe, né? Que é a nossa contribuição previdenciária patronal. Então, com isso, finalizamos o exercício de número 2. Agora, senhores, agora sim, rapaz. Agora a gente vai ver um negócio um pouquinho melhor. 3. Bom, aqui na atividade 3, o que ele apresenta? Ele nos diz que é uma atividade sujeita ao fator R. Quando é uma atividade sujeita ao fator R, nós temos duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Depois que nós efetuarmos o cálculo do fator R, é que nós vamos saber se nós iremos ficar no anexo 3 ou se nós iremos para o anexo... Qual é o outro? 5. Para o anexo 5, exatamente. E aí aqui, pessoal, como é que funciona? Toda vez que nós tivermos, né, valores, né, percentuais de 28% do fator R, maiores do que 28%, nós iremos tributar por onde? Anexo 3. Anexo 3. Iremos tributar pelo anexo 3. Agora, quando for menor de 28%, Anexo 5. nós iremos tributar pelo anexo 5.
É para isso que serve o bendito do fator R. Para complicar a vida. Uma atividade em um mês pode estar no anexo 3, no mês seguinte no anexo 5 e ficar nessa brincadeira aí, vai e vem. Por quê? Porque vai depender exatamente do cálculo do fator R. Eita, professor! E como é que a gente calcula esse fator R mesmo, pessoal? Folha de pagamento dividido Valor da pela folha de receita bruta. pagamento dividido pela receita bruta dos 12 meses. Exato. Então vamos lá. Acumulado, né? Folha de pagamento, certo? E aí quando a gente fala, professor, só folha de pagamento. Ó, lembra que todos os gastos com o pessoal, seja ele vinculado ou não à empresa, professor, a gente vai botar autônomo, prolabore, contribuinte individual, todo mundo que tiver nessa bagaça e que você efetivamente tiver pago. Como assim, professor? Como assim que o governo aí deu uma carência de você adiar o pagamento do FGTS? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você não pagar, para efeitos de cálculo do fator R, você não pode estar incluindo, porque você não pagou. Belezinha? Então, são somente aqueles valores efetivamente pagos. Avançando. Fórmula, folha de pagamento, e aí quando a gente fala de folha de pagamento, está incluso os encargos, não é só o salário, não. Então, tudo que tiver envolvido aí com colaboradores, diretos e indiretos, né, no caso, fazendo parte, registrado ou não na empresa, entra. Botafogo. Rapaz, aqui é algo de muita categoria, né? De bom gosto. E já viu aquelas coisas, aquelas pedras raras? É igual um botafoguense. Então tem que apreciar com moderação. E eu achando que Botafogo não tinha torcedor. Botafoguense é mais difícil do que aquela legião. Então... É que somos pessoas, né? Pessoas diferentes. Porque aí você encontra flamenguista, corintiano, em qualquer lugar, né? Então tem que ser um negócio diferente. Vamos lá. Olha só, folha de pagamento. Folha de pagamento dividido pela receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Belezinha? E aí aqui, pessoal, cabe um detalhe. O que acontece? Algumas pessoas, né, na hora de desenvolver a atividade, se confundiram. Confundiram em que sentido? Confundiram nesse sentido aqui. Na fórmula, pessoal, é para a gente utilizar o valor de 890 ou o valor de 750? 890. Exatamente. Na fórmula é para nós utilizarmos o valor de 890. Entretanto, nós tivemos pessoas que se confundiram e acabaram utilizando o valor de 750. Mas esse valor de 750, ele é única e exclusivamente para que a gente possa ver a questão do enquadramento. Então, uma vez que a gente já viu essa informação, então esquece ela, deixa ela quietinha ali do lado, porque ela já não vai mais ser utilizada. Belezinha? Então, vamos lá, avançando. Calculando o nosso fator R, nós vamos ter o quê? Fator R é igual a... Quanto é que está a nossa folha de pagamento? Eita, professor! Finalmente, nós vamos utilizar aquelas informações, rapaz. Só pintou ela toda hora de amarelo, eu vou pintar ela agora aqui de azul. É para dizer que agora ela faz parte. Então, somando nossa folha de pagamento, nós temos o quê? Vai ser o quê? 100 mil mais 30 mil de FGTS. Opa. 30 mil de FGTS mais 40 mil de encargos da folha mais
10 mil de prolabore, que é o salário do dono da empresa, mais 10 mil de pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício. Ou seja, essa bagaça toda aqui somada vai ser dividido pelo valor dos últimos 12 meses. 800 e... Senhor? Por que o CPP não entrou? Porque eu estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Agora sim, ele vai entrar. 30 mil. mais os 40 mil. Exatamente. Olha aí. Caba duro. Então, fator R. Igual... Quanto é que dá essa soma, pessoal? 160, 200, 220, é isso? 220 mil. Então, 220 mil dividido por 890 mil. Logo, o nosso fator R é igual a 0,2471. 0,2471. Multiplicando esta bagaça por 100 para virar percentual, nós temos 24,71%. Olha só, pessoal, o nosso fator X é 24,71%. Nós acabamos, né, de esclarecer que o fator R serve para a gente saber em qual dos anexos a gente vai tributar. 24,71% é maior do que 28 ou menor que 28? Menor. Ou seja, nós iremos tributar no anexo 5. Pelo anexo 5. E aqui, pessoal, atenção. Por quê? Porque nós tivemos pessoas, né, que utilizou aqui nos 890, erroneamente, colocou o valor de 750. Se você, né, ao invés de ter utilizado 890, você tiver utilizado o valor de 750, até botar aqui em vermelho, só para efeitos de lembrar que não é o correto, é só ir. Me diga, alguém aí, 220 mil dividido por 750 mil dá o quê? (0,2933). 0,2933, que multiplicado por 100 vai dar 29,33%. Ou seja, nesta situação, né, em que você faz uso do valor incorreto, 29,3% é maior ou menor do que 28%? Maior. Isso faria com que você tributasse no anexo errado, que é o que aconteceu com algumas pessoas. Isso significa que o valor do seu Simples Nacional foi errado. Ou seja, você acabou de comprometer a vida do empresário, porque o coitado só paga. Depois, quando forem descobrir isso aí já era. Vem multas e correções aí para a gente ter que fazer. Então, atenção, são detalhes que fazem a diferença. Pressa não combina com contabilidade. Nós temos que fazer um trabalho com calma, relaxado, porque se perder a atenção, um detalhe, a gente quebra o pobre do empresário, que ele não sabe nem como é que faz isso aqui. Então, ele só vai acreditar na gente. E tem que acreditar mesmo. Nós é que temos que fazer um trabalho bem feito para não comprometer a saúde financeira da empresa. Bom, mas aí, sabendo que o nosso anexo correto é o anexo 5, nós vamos agora namorar com o anexo 5. Vamos lá. Cadê este bendito anexo? Anexo 5. Bom, no anexo 5, nós temos que enquadrar a receita dos últimos 12 meses de 890 mil. 890 mil, ele vai se enquadrar aqui na nossa quarta faixa. Olha a alíquota, gente. Olha a brincadeira.
18,5% é a nossa alíquota nominal. E uma parcela a deduzir de R$ 17.100. Então, voltando lá, nós temos o quê? Nós temos uma alíquota nominal de 20, é tão grande que eu até esqueci, é 20,5%, né, 50%. Nós temos uma parcela a deduzir de 17.100. 17.100. Opa, 100. E agora nós vamos calcular a alíquota efetiva, que nada mais é do que receita bruta dos 12 meses vezes a alíquota nominal menos parcela a deduzir dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Aplicando isso na nossa fórmula, a alíquota efetiva igual a 890 mil vezes 20 não, 20,50%, né? Que é a nossa alíquota nominal, menos 17.100, que é a nossa parcela a deduzir, dividido por 890 mil, que é o nosso faturamento dos últimos 12 meses. Com isso, a nossa alíquota efetiva vai ser 165.350 dividido por 890. Confere? É isso? Isso. Beleza. Professor, que questão é essa daí mesmo? Tô perdido aqui, acabei de entrar. Essa daqui é a de número 3, meu nobre. Valeu. Ou seja, a nossa alíquota efetiva será de 0, quanto, pessoal? 18,57. 18,58. Eita, diacho. 18,58. Vamos lá, 18,58, que foi o último. Vezes, né, que está em decimal, vezes 100 para virar em porcentagem, chegamos a uma alíquota de 18,58%. Professor, eu botei 5,7. Não, esses arredondamentos fazem parte, pessoal. Então, centavos para lá, centavos para cá, não vai ser isso que vai interferir na nossa questão e na hora da avaliação. O importante aqui é absorver o raciocínio. Porque isso aí é questão de arredondamento. Beleza? Então, chegamos à nossa alíquota efetiva. Pronto. Agora que sabemos a nossa alíquota efetiva, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular o Simples Nacional. Que é como? É a alíquota efetiva, né? 18,58% vezes o faturamento do mês. Quanto foi o faturamento desse mês? Foi tanta informação que eu nem lembro mais. Opa, passei. Mês 3. Faturamento do mês, 250 mil. Então, 250 mil, o faturamento do mês. Logo, o nosso DAS, que é o nosso documento de arrecadação, vai ser de 46.450 reais. Esse aqui é o nosso tributo, é o nosso simples do mês, com referência e a utilização da nossa tabela de número 5. Agora vamos saber quanto que foi para cada um dos nossos tributos. Então, retornando, anexo 5. Nós sabemos que... O professor deu quanto simples dá 3? Deu
46.450. Bateu? Aham. Bingo! Eu já tava. Eu já. 46.450. Ah, 40... tá, não, porque eu botei 18,57. Pois é. Quando tu faz esse, né? Quando tu falou 18,57. Aí alguém depois falou 18,58. Eu não lembro quem foi. Aí, aqui no exemplo, eu coloquei como 18,58. Tá bom. Esses arredondamentos dão uma pequena diferença, mas não se preocupe, tá correto, esse é o raciocínio, o importante aqui é absorver o raciocínio. Claro, se tu chegar num valor de 15%, aí tá errado. Agora, esses detalhezinhos, né, que a gente considera porque é questão de arredondamento na hora dessas multiplicações. Então, distribuindo o valor de 46.450 entre os tributos da faixa. Nós temos o quê? Nós temos que 46.450, 21% foi para o imposto de renda. Ainda, nós temos que desses 46 mil, 15% foi para a contribuição social. Ainda, nós temos que desses 46 mil, 15,74. E desses 46 mil, 15,74 foi para o COFINS. Também que desses 46 mil, 3,41 foi para o PIS. E ainda nós temos que desses 46 mil, 23,85 foi para a contribuição previdenciária patronal. E eu estou sentindo falta de mais alguma coisa aqui. Deixa eu consultar minha tabela de novo. Será que eu já esqueci de outro pedaço? ISS, Esqueci. Olha, rapaz, olha o ISS faltando lá. Vamos colocar aqui. Rapaz, esse meu Ctrl+C, Ctrl+V foi muito indecente. Tá faltando tudo. ISS, apareça. Então, copiando lá da nossa tabela, o ISS, a quarta faixa, vai ser de 21%. Então, vamos colocar aqui 21%, não é isso? Isso. Logo, do nosso valor de 46.450, 21% foi para o ISS, o nosso tributo municipal. Então, com isso, pessoal, nós apresentamos o valor que cada um dos tributos receberam em relação ao nosso Simples Nacional do mês. Beleza, senhores? Confere. Vocês estão vivos? Todo mundo aí? Sim. Beleza. positivo. Ótimo. Ok. O meu então foi da porcentagem mesmo. Eu coloquei 57, por isso dessa alteração. 57? É, do 18,57 no meu caso. Ah, tá. O único erro foi esse. Não é erro. Não foi erro. Aí é questão mesmo de arredondamento, não tem problema algum. Mas isso não é questão de erro, não, tá bom? Avançando, Professor, então. mas nesse caso é melhor arredondar mesmo para cima, porque, por exemplo, se fosse na prova e tivesse essa divergência, qual estaria certo? Aí a questão é de marcar ou é aberta, subjetiva? Porque é subjetiva. Se for subjetiva, se for aberta, você pode deixar dessa forma que você realizou. Por quê? Porque você simplesmente não fez um arredondamento. Simples assim, você parou na segunda casa decimal. Quem foi para 58 é porque ele arredondou, né, de 57 para 58. Então, seria considerado as duas corretamente, sem problema algum. Salvo quando no enunciado da questão, em algumas questões, eles colocam lá
considere 2 casas decimais, ou considere 3 casas decimais, ou considere 0,57 arredonda para não sei quanto. Então, se ele te der algum tipo de comando para que você proceda daquela forma, aí sim você tem que obedecer. Se não tiver, você pode deixar sem problema algum que vai estar correto. Agora, claro, evite arredondamentos muito grandes. Por quê? Porque quando você pega uma alíquota de 15, 16,57 em valores enormes, né? Vamos botar aí um valor aí, sei lá, de 1 milhão, nós estamos falando de muitos reais. Vai fazer diferença, né? São reais a mais ou a menos aí nessa história. Então, o arredondamento, a gente sempre tem aquela ideia de que na terceira casa decimal, acima de 5, você arredonda para cima. Abaixo de 5, coloca para baixo. Beleza? Beleza.